Golias era um problema. O exército de Israel olhava para Golias como um problema. 1 Samuel 17, a partir do versículo 42, Golias era um problema para o exército, para Saul, para os demais homens. Só que para Davi, Golias não era nada. Era uma oportunidade de glorificar Deus. Tem pessoas que ela fala assim: o meu problema é difícil, a minha situação é difícil, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Porque quem está ali é difícil para ela. Para a pessoa é difícil, para Deus não é difícil. Por isso que Davi, quando chegou ali naquele vale, aquele campo de batalha, Davi chegou, olha, você falou: o que está acontecendo aí? Em outras palavras, que alvoroço é esse? Então, quando a pessoa olha para o problema dela, que ela não está no mundo espiritual, no mundo de Deus, então ela diz assim: meu Deus, aí ela fala: e agora? Aí ela sai falando para um, para outro, ela sai contando o problema para pessoas que não é espiritual, que não tem a visão de Davi. Aí complica-se mais ainda. Quando você conta o seu problema para alguém que não tem a visão de Davi, a visão de Deus, aí que piora. Porque as pessoas falam: você não vai conseguir, é o seu fim, é a sua derrota, é melhor você desistir. Mas aqui, lá no versículo 46, Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha a confiança desse homem, olha a certeza que ele tinha. Mas por que ele tinha essa certeza? Porque aqui o filisteu disse a Davi: sou eu algum cão para você vir contra mim? Lá no versículo 43, disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vir contra mim com pau e pedra? Hein? Eu sou algum cão, eu sou algum bicho para você vir com pedra e um pau contra mim? Davi falou: não. Disse Davi ao filisteu: eu vou contra ti, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E lá no versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, quer dizer, e eu te darei a tua carne, as aves e as bestas feras do campo. Você vai vir contra mim, lutar contra mim? Não é isso que o diabo fala? É melhor você desistir, é melhor você desistir, você se acomodar, você se acovardar, porque esse problema é muito difícil para você, essa situação é muito complicada para você. O filisteu, o Golias, ele insistiu em dizer para Davi o seguinte: olha, eu vou acabar com você. E o problema ele vem dizendo o seguinte: eu vou te vencer. Só que quando a pessoa tem a visão de Deus, quando ela tem a visão espiritual, então ela sabe que o problema não é dela. Versículo 45, Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Aquela situação toda, aquela afronta toda, não era de Davi, não era de Davi, era de quem? De Deus. E é essa visão que a pessoa tem que ter. A vida não é minha,
essa vida aqui não me pertence mais, pertence a Deus. Essa situação, quem está na frente dela não sou eu, é Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço é para glorificar a Deus. Eu não quero nada para mim, não é meu, não. A família que eu tenho, não é minha, é de Deus. Os sonhos que eu tenho não é meu, é de Deus. Então quando a pessoa tem essa visão, então Deus toma a frente. Deus toma a frente. Quando vem a luta, aquela luta, quem vai vencer não é você, é Deus. Deus apenas vai te dar as coordenadas. Deus vai te orientar apenas, faz isso aqui, vai por aqui, volta por aqui, desce, sobe, ora, jejuma, faz tuas correntes, faz tuas campanhas, participa e se envolve com a fé. Deus apenas vai dar as coordenadas, mas quem vai vencer o gigante é Deus. É Deus que vai vencer o gigante. Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Versículo 46. E ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus darei hoje às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus de Israel. Eu vou cortar tua cabeça, gigante. Ô gigante, eu vou cortar tua cabeça e o teu corpo vai ficar exposto. O problema, ou situação, ou maldição, eu vou te vencer. Doença, eu vou te vencer. Porque doença, o corpo que você está instalado não pertence a mim, não pertence a ninguém, pertence ao Espírito Santo. Esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. Essa boca aqui, eu não uso ela para falar mal de ninguém, para criticar ninguém. Eu uso ela para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para agradecer a Deus tudo que Ele tem feito na minha vida. Quando a pessoa pensa isso, minha amiga, já era. Eu vou vencer essa situação. Quando? Na hora de Deus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Davi falou hoje, porque foi o hoje de Deus. Até porque um ano para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Vai ser resolvido hoje, amanhã, depois, mas vai ser resolvido. Davi falou hoje, porque ali foi a hora de Deus. O problema vai ser resolvido na hora de Deus. E posso lhe falar uma coisa: não queira ensinar a Deus como Ele tem que trabalhar. Não queira ensinar a Deus, não fique querendo ensinar a Deus. Não fique querendo, tá difícil para você, para Deus não. Tá difícil para Deus não. Todos vão saber que existe um Deus em Israel. E saberá, e toda esta congregação saberá, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é o que? É a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. Ele sabe de tudo. Aquele que trouxe a guerra, aquele que é Deus, Senhor dos exércitos, não vai vencer uma guerra. Por isso que já chama Senhor dos exércitos. Quando fala em exército, fala em quê? Em guerra. Em guerra. O general da guerra, o Senhor da guerra, o Senhor que é invencível nas batalhas, que é especialista em guerra, que nunca perdeu uma guerra. Esse aqui está escrito, Davi falou assim: toda a congregação saberá que o Senhor salva, não com espada, não com espada. Davi usou a espada depois que ele usou a espada, depois que o gigante já estava caído. Quem derrubou aquele gigante não foi a espada, não foi a pedra, não foi nada. Foi Deus. Quem vai derrubar o gigante, quem vai resolver esse problema, essa situação, não é você, é Deus.
com a sua fé, com a sua confiança, com a sua perseverança, com sua postura espiritual diante de Deus. Não com espada. Lembra aqui que Jesus falou: Pedro, não use espada não, Pedro. Se você usar espada, se você for querer cortar com a espada, você também vai ser cortado. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Sim ou não? Quando Pedro cortou a orelha do soldado? Não, Pedro. Não é com espada não. A espada que a gente usa é a palavra. É a palavra de Deus. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrou-se com o filisteu. Acabou. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, ele teve pressa, ele se apressou. Davi disse assim: eu vou me apressar, porque eu sei que esse gigante, quem vai derrubar ele não sou eu, é Deus. Deus estava ali com ele, no meio daquela situação. E quando a pessoa ela tem essa fé, Deus está comigo, Deus está comigo. Versículo 48: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Você já sabe da história. Ele simplesmente pegou a pedrinha do alfoge, colocou a pedra na funda e jogou. Quem derrubou o gigante não foi a pedra, foi Deus. É Deus que vai resolver esse problema. Quando você menos esperar, quando você menos perceber, quando você menos imaginar, já foi resolvido. Fica tranquila, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Davi prevaleceu. Davi mostrou para todo aquele povo que estava ali que a guerra não era dele, era de Deus. Aquela vergonha não era de Davi, era de Deus. Aquela luta não era de Davi, era de Deus. Sabe qual é o problema? É que as pessoas elas querem lutarem por ela, elas querem ganhar para ela. Não é pelo que você luta, é por quem você luta. Não é pelo que você luta, é por quem você luta. Depois da luta que você conquistar, a quem que você vai atribuir a vitória?